Oi, tudo bem? Eu sou Adriano da Sevida e hoje eu vim contar uma história que me chocou um pouco a primeira vez que eu tive contato, que eu vi, mas depois eu acabei entendendo o que levou a família a fazer isso. Isso aconteceu com a minha família, com a minha avó. Minha avó na época tinha por volta de 100 anos e tinham duas cuidadoras que acompanhavam, dormiam com ela inclusive. A minha avó estava sofrendo quedas com alguma frequência e a família muito preocupada com aquilo. Afinal, quedas são causas de morte de muitos idosos, né? Uma das principais causas de morte de idosos. Minha família resolveu fazer uma modificação no quarto da minha avó. As cuidadoras dormiam no mesmo quarto que ela, em camas separadas. E a minha avó, com alguma frequência, levantava de madrugada, as cuidadoras não conseguiam atendê-la, não percebiam, e minha avó caía ainda ao banheiro, chegou a bater a cabeça na pia uma vez, ficou com um roxo feio. E a família decidiu o seguinte, se reuniu e decidiu o seguinte: o quarto era quadrado, a porta estava embaixo, a cama da minha avó foi encostada num canto, então minha avó não tinha opção de sair em função de duas paredes. Encostaram a cama da cuidadora logo ao lado da dela, então ficou quase uma cama de casal, e colocaram um armário que bloqueava o terceiro lado. Então a minha avó só tinha uma opção de sair, que era passando por cima da cuidadora. A intenção da família é que a minha avó, ao tentar se levantar, despertasse a cuidadora e a cuidadora pudesse dar suporte para ela se realmente fosse necessário para evitar uma queda. Acontece que as cuidadoras foram ficando cansadas pelo fato da minha avó estar acordando com alguma frequência, tem dormido pouco, está dormindo pouco naquela ocasião. E em um determinado dia, uma determinada noite, na verdade, a minha avó despertou, a cuidadora, a minha avó veio para cima da cuidadora, passou por cima da cuidadora, a cuidadora não despertou e a minha avó acabou indo ao banheiro sozinha naquele momento. A cuidadora depois percebeu o que aconteceu, acordou depois que minha avó já tinha levantado, já tinha ido ao banheiro, ficou muito chateada com a situação, comentou com a família e a família se reuniu para conversar e discutir a situação. A situação, então, da minha avó despertando à noite e nem a configuração de cama, parede e armário conseguindo alertar a cuidadora de forma adequada para permitir que a cuidadora desse suporte para ela à noite, o que era agravado pelo fato dela tomar a medicação para dormir. Então, quando despertava muito sonolenta, tonta, ela mesma dizia isso, fez com que a família se reunisse para discutir as alternativas, porque estávamos todos receosos que uma queda pudesse ser fatal para ela naquela condição de muita fragilidade já, com a idade muito avançada. E a família estudou as alternativas. A primeira alternativa estudada foi interná-la numa clínica, mas se aquilo continuasse a acontecer na clínica, fatalmente ia dopar ela fortemente ou acabar fazendo algum tipo de contenção, amarrando ela na cama. E nós nos questionamos se valeria a pena realmente uma situação dessa, porque se você está vivo, você espera ter um mínimo de qualidade de vida, mesmo que ela não pudesse opinar nesse tipo de situação. Nem a família, nem ela gostaria de presenciar, de acompanhar uma cena dessa. Então a família conversou, ponderou e chegou à conclusão que, em função pensando na qualidade de vida dela, que seria a melhor alternativa manter aquela situação. A cuidadora ficou muito preocupada, aquela cuidadora do evento que alertou a família ficou muito preocupada, porque pensou que aquilo poderia se repetir, e se aquilo se repetisse, seria a responsabilidade da cuidadora se ocorresse uma queda. Então, a família conversou com ela, explicou que ela fizesse o melhor possível. A cuidadora, na época, era uma legislação diferente da atual, mas a cuidadora ficava dia, ficava noite, ficava vários dias acompanhando, então estava realmente muito cansado. E a família entendeu a questão da cuidadora, pensando na qualidade de vida da minha avó, chegou à conclusão que o melhor a se fazer era manter aquela situação. E, enfim, minha avó acabou vivendo muitos anos mais, faleceu com 103 anos, Dona Benedita é o nome dela. E foi uma situação que no início me chocou um pouco, como eu falei no começo do vídeo, mas hoje me faz pensar que às vezes um excesso de cuidado, um excesso de zelo pode gerar uma situação em que a pessoa permanece viva, mas permanece numa situação tão desagradável, tão desprazerosa, tão difícil, que as pessoas que são responsáveis pelo cuidado deveriam pensar um pouquinho, equilibrar a qualidade do cuidado
com a qualidade de vida e a segurança que está sendo prestada para aquela pessoa idosa, que muitas vezes não tem condições de decidir por ela. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem ajude você, ajude a sua família. Se vocês algum dia passarem, se depararem por esse tipo de situação, pensem bastante, conversem e decidam de forma equilibrada, sempre pensando na pessoa que está sendo cuidada e na situação de trabalho de quem está prestando o serviço, seja um cuidador profissional ou seja um cuidador familiar, ou um amigo, uma pessoa que está dando qualquer tipo de suporte. Sou Adriano da Servida novamente, obrigado.